Diminuiu o vento aqui, né? Que a pastora, ela se arruma, a gente passa tanto tempo se arrumando para vir para o culto. E aí a gente vem para o culto e aí o Espírito Santo desarruma toda a gente, né? A pastora Sueli, ela fala assim para mim, eu não sei porque você passa tudo maquiagem, arruma, né? Você chega lá, você chora, borra tudo. Fica com os olhos borrados, parece um panda, né? E a gente se arruma tudo bonito, arruma o cabelo, divide, penteia. Aí os irmãos do louvor ligam o vento, despenteia toda a pastora que está ali tocando. E o Espírito Santo também, né? Faz a gente ficar pulando, chorando. Ô, irmãos, uma unção nesse altar. Uma unção. Você está sentindo o Espírito Santo? Então adore ao Senhor. E candalabaxerica. Nós não convidamos o Espírito Santo. Ele está aqui. Você sabe que o Espírito Santo, ele é tão educado, né? Ele é um gentleman, né? Ele é um cavalheiro. Se bem que eu acabei de falar que ele bagunça a gente, né? Deixa a gente assim, nesse estado. Mas ele trabalha quando nós damos liberdade, que ele atua dentro de nós. E quando a gente abre o coração assim, quando a gente dá liberdade. Então ele nos enche com a presença dele, com amor, com a graça. E eu te pergunto, o que você veio fazer hoje aqui? Nossa, pastora, o que você veio fazer aqui hoje? Eu vim adorar o Senhor. Eu vim ouvir o que Ele tem para a minha vida. O que você veio fazer aqui? Hoje não é mais um domingo. Hoje é o domingo. Hoje é o culto. Cada culto que a gente vem, cada dia que a gente vem, o Senhor, Ele quer marcar as nossas vidas. Ele tem algo especial para nós, Ele quer falar conosco. E Ele quer se manifestar de um modo ímpar, extraordinário na nossa vida. E a gente tem que se abrir para Ele. E Ele se manifesta. E cada hino que nós cantamos, irmãos, em cada cântico, tem uma palavra que está exatamente na palavra de hoje. E eu confesso que quando Deus orientou para cantar esses hinos, eu não sabia esse hino, e quando eu estava preparando a palavra, e eu falei, tem essa passagem naquele hino, e agora que eu estava cantando, e eu vi que tem mais coisas nos hinos que nós cantamos e na palavra de hoje. Inclusive, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pode abrir? Eu não ando pela vista, não, mas eu ando pela fé, então. Eu não vivo pela vista.
mas eu vivo pela fé. Deus proverá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. E aí nós não cantamos? Eu não vivo pela vista, não, mas eu vivo pela fé. Então, eu não vivo ou eu não ando? Eu tenho que olhar na letra aqui. Eu não vivo, eu não ando. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós não andamos, nós não caminhamos, mas nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Espírito Santo, continua ministrando aos nossos corações. Toma conta da mente, do coração dos teus filhos. Usa a minha vida, Senhor, e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Sabe, queridos, Deus, Ele não age de acordo com a nossa mente, de acordo com aquilo que nós entendemos, de acordo com o que nós compreendemos. A mente de Deus, ela é muito superior à nossa. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os meus planos os vossos planos. Mas, queridos, os pensamentos de Deus são muito maiores, muito melhores, muito superiores do que os nossos. E muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus. Nós não entendemos a maneira de Deus agir. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, quando você olha lá do capítulo 14 ao 16, diz: mas quem entende a mente do Senhor? Quem conhece os pensamentos do Senhor? Porque o homem natural não entende as coisas espirituais, porque ele parece loucura. Se nós falarmos para as pessoas lá fora daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vimos, daquilo que nós experimentamos e até mesmo daquilo que nós cremos, as pessoas falam assim: você é louco, você é doido. E quanto mais nós mesmos que dizemos que somos espirituais, nós não entendemos é coisa nenhuma. Nós não sabemos é nada. Nós muito pouco entendemos. Nós que nos dizemos espirituais, né? O que nós entendemos? Nós não entendemos. Nós não sabemos os planos de Deus, muito pouco a mente do Senhor. E muitas pessoas às vezes acabam questionando a Deus, se achando com direito de questionar a Deus sobre alguma coisa, sobre alguma situação. Queridos, uma coisa que eu nunca é discutir com Deus. A gente sempre vai perder. A gente sempre vai perder, porque Deus sempre vai ter todas as respostas. Por isso que às vezes nós podemos até passar por algumas coisas e a gente ficar meio chateado com Deus, mas jamais irados com Deus, bravos com Deus, revoltados com Deus. Porque precisamos entender que os caminhos de Deus são muito melhores do que os nossos. A mente do Senhor, ela é muito superior à nossa. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz que as coisas ocultas
ocultas pertencem a Deus, mas as coisas que o Senhor nos revelou é para que nós possamos vivê-las. As coisas reveladas do Senhor estão aqui. Esta é a revelação de Deus. E o Senhor nos revelou para que nós possamos vivê-las. Portanto, quando nós vivemos a revelação do Senhor, nós estamos vivendo a sua vontade, os seus preceitos, e entendemos então a mente de Deus, a vontade de Deus para nós, e vivemos a paz, a alegria, o amor, tudo a projeção de Deus para nós. Então, a revelação de Deus é para a nossa felicidade. Agora, as coisas que Deus ocultou, as coisas que Deus não nos revelou, é porque Deus não o quis o revelar, é porque Deus não chegou no momento de Deus revelar, é porque a nossa mente não compreenderia. Eu não sei. Eu só sei que Deus é Deus e Ele revela o que está em oculto no seu tempo, no seu momento. O homem, o ser humano, nós temos uma mente tão maravilhosa que Deus nos deu, mas nós, seres humanos, o humano que é mais inteligente, aquele que usa a maior parte do seu cérebro, que são raríssimas as pessoas, usa apenas 10% da sua capacidade. Então, se nós, e olhamos de um modo tão extraordinário, os feitos humanos, as descobertas humanas, e raras exceções no mundo que conseguem usar apenas 10% da sua capacidade. Imaginem Deus. Que é Deus, que é o Criador. Queridos, então nós precisamos entender que muitas vezes não cabe a nós questionarmos. Queremos compreender e entender aquilo que está em oculto. Um dia será revelado. Há muitos mistérios. Eu acredito que Deus assim o mantém também para ver realmente até onde nós confiamos, até onde nós amamos, até onde nós nos entregamos totalmente. Mas é interessante, porque quando passamos por algum momento difícil na nossa vida, e principalmente um cristão, quando, puxa, mas eu estou vivendo a minha vida com Deus, a minha fé, estou de um modo tão fiel, tão corretamente, mas por que me sobreveio tal situação? Mas por que eu estou passando por isso? E precisamos entender então algumas coisas. Tem algumas pessoas que até subestimam Deus e dão tanto poder ao diabo. Ai, porque o diabo, o diabo. Tem tanto crente com medo do diabo. Ai, porque o diabo. Irmãos, o diabo, ele é um ser celestial caído. Sabia que o diabo, ele perdeu todos aquilo que ele possuía quando ele caiu do céu.
E as pessoas ficam querendo saber determinadas coisas. E vão consultar o diabo. O diabo não sabe das coisas. Ele é igual a nós. Quem conhece a mente de Deus, senão somente o próprio Deus? O diabo não sabe. Ele tenta dar um desfecho, uma resposta, assim como os homens procuram. Mas ele não sabe nem entende a mente do próprio Deus. E eu acho uma coisa tão interessante quando nós paramos e pensamos que Deus, na sua onisciência, Deus é um ser onisciente que Ele sabe de todas as coisas. Ele coloca o próprio Satanás para trabalhar a seu favor. Por isso nós temos que saber, queridos, qual é a nossa posição. Qual é a tua posição? O diabo sabe que ele é um anjo caído e qual é o destino dele. E o que vai acontecer com ele daqui a um tempo. E você? O que nós temos que ter é a nossa convicção, a convicção da nossa posição em Cristo. Em Cristo e fora de Cristo. E fora de Cristo nós somos tão condenados quanto o diabo. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Não cabe a nós tentarmos entender as circunstâncias, as situações, o que acontece, por quê, quando, onde. Se você é fiel, saiba que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a palavra em Hebreus 10:38 diz assim, que o justo viverá da fé. O que Deus tão somente quer de nós é a nossa fé. E o que é a fé? É a convicção das coisas que nós não vemos. Mas nós temos certeza de que vai acontecer. É exatamente o que o apóstolo Paulo disse, que nós acabamos de ler. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Eu vivo pela fé. Porque nós vivemos por fé e não pela vista. E não por aquilo que nós vemos. E não pelas coisas que se passam. E não pelas coisas que acontecem. Ainda que todas as circunstâncias digam não, Deus é Deus. E Deus nunca perde o controle. O próprio Satanás está nas mãos de Deus. Ele trabalha para Deus. Enquanto ele acha que ele está fazendo as coisas acontecerem de acordo com a vontade dele, Deus usa exatamente do seu trabalho para que a vontade do Senhor aconteça. A pastora Valnice Milhomes diz uma coisa interessante e que eu gosto muito, até comentei hoje na hora do almoço. Assim como nós armamos ratoeiras, Deus, Ele arma sataneiras.
que é o maior exemplo. O diabo queria matar Jesus, destruir Jesus. Como ele tinha sede de acabar com o Filho de Deus. Mal sabia ele que ele estava trabalhando para cumprir o propósito de Deus. Mas ele simplesmente se esqueceu de que Jesus era o Filho. O Filho. Você é filho. Você é filha. Amada. Amado. E quando ele diz, eu consegui. Ele ressuscita. Ele ressuscita ao terceiro dia, com todo o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Jesus ressurreto, aquele que não ficou morto, não, mas aquele que ressuscitou e que nos dá a vida, e que nos dá a vida e a vida eterna, vida em abundância. Essa vida abundante, essa vida abundante que o Senhor Deus tem para nós. E que quando nós cremos na sua palavra, e que quando nós vivemos a sua vontade, desfrutaremos na terra, nos céus. Mas o Senhor Jesus diz, olha, saibam que vocês vão passar por provações, tribulações. E sabe por que o Senhor permite isso na nossa vida? Porque Ele tem um propósito. Quando você está no centro da vontade de Deus e você passa por situações que você não imagina, que você não espera, mas você está passando, o Senhor tem propósitos, que é te aperfeiçoar e até te tornar mais crente. Para que você coloque a sua fé, a sua confiança nele, para que você creia. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 31 e 32, Jesus fala assim para Simão Pedro: Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirar vocês. Passar peneira. Vamos ver de vocês quem é que vai sobrar. Quem é que vai cair e quem vai permanecer. Olha só. Satanás pediu a permissão para Jesus, para ver qual dos discípulos, se ele podia ir lá e, vamos passar a peneira aí, Jesus? Vamos ver quem é que fica? Quem é que vai? E aí esse irmão falou assim, mas Jesus, irmão, imagina Jesus falando isso para você. Aqui da igreja, Jesus
Satanás veio pedir para passar a peneira aqui. E aí? Ah, mas... Aquelas crianças assim... O Senhor não vai permitir isso não, né? Vai vir o vendaval, vai vir a tempestade. Tua vida vai... E aí Simão falou, mas o Senhor não vai permitir um negócio desse na nossa vida não, né? Sabe o que Jesus falou para Simão? Eu orei para que você tenha fé. Eu orei para que você não desfaleça. Jesus não falou assim, não, vocês vão ser poupados, vai ser tudo tranquilo na vida de vocês. Não, Jesus disse, eu orei por você, para que a sua fé não venha a desmoronar, para que você esteja firme na fé, para que você não desfaleça. E sabe o que mais? Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Filho, o negócio vai ser bravo. Mas eu orei por você. Eu estou com você. Eu sou o seu intercessor. Eu estou com você. Eu te fortalecerei. Eu te ajudarei. O Senhor Jesus deu a permissão. Falou assim, não, está permitido. Mas eu já intercedi por você. Sabe para quê? Para que você vire crente de verdade. Para que você não seja um crente meia boca. E quando você se converter, quando de fato você crer em mim, quando de fato você colocar a sua fé, a sua confiança, você me amar de verdade, e você não tiver dúvidas nenhuma a meu respeito, você vai lá e vai fortalecer os seus irmãos. Sabe por que Deus permite? Para que a gente cresça. Para que a gente aprenda a confiar, amar e ensinar e ajudar e fortalecer. Nós temos que ir e dar frutos. Deus permite as situações para o nosso crescimento e para que nós possamos fortalecer os outros. Mesmo que você passe por alguma situação que você não entenda, esteja firme, esteja em fé. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte. E o Senhor Jesus diz isso para o quê? Para que nós vivamos de fé em fé. Para que nós em nenhum momento, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Tem gente que gosta de culpar os outros. Ah, porque a culpa é do fulano. Ah, porque a culpa é de não sei de quem. A culpa nunca é dele. E tem gente que ama culpar Deus. Tudo é Deus. Ai, porque Deus. Ai, porque Deus. Ai, porque Deus. Então saiba que o propósito de Deus é para você colocar a sua fé, a sua confiança nele. Se você está sendo um bom filho, uma boa filha.
O rei Nabucodonosor fez lá uma estátua, um deus, que quando tocassem os instrumentos, então foi feito um decreto que todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela imagem. Acontece que teve 3 jovens judeus que não se dobraram, que não se ajoelharam. Quando tocou o cítaro, a harpa, o pífaro, e foram lá e falou assim: então, sabe aqueles jovens lá, aqueles judeus que estão aqui, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram diante da imagem. Ah, é? É. E o rei queria saber por que eles... Olha, aliás, o rei ainda quis dar uma palhinha para eles, né? Porque gostava muito deles. Falou assim: olha, nós vamos tocar os instrumentos e se vocês então, arrependidos de vocês não terem feito isso, se vocês se dobrarem então agora diante da imagem, da estátua, eu relevo e não vou condenar vocês à morte. E eles disseram: não. Nós não vamos nos dobrar a nenhum outro Deus que não seja o nosso Deus, verdadeiro Deus de Israel. Ah, é? Então vocês vão ter a punição, que é a morte na fornalha. Em Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25, nós vemos o resultado disso. O rei Nabucodonosor disse: olha, então vocês amarrem esses 3 e joguem na fornalha, mas antes de jogar, dá uma aquecidinha assim, só um pouquinho mais, 7 vezes, para ter certeza que eles vão já cair. Acabou. E diz que com toda a roupa que eles vestiam, eles foram amarrados. E a fornalha era tão quente, que os homens que se aproximaram para jogá-los, morreram. Só de se aproximar. E depois de um tempo, o rei estava ali acompanhando. Peraí. Nós não jogamos 3 homens amarrados? Eles disseram sim. Então, acontece que eu estou vendo 4 homens desamarrados andando aí no meio da fornalha. E acontece que o 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Qualquer semelhança é mera coincidência? Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Deus não nos livra da fornalha. É teu Deus? Eu quero ver. Você é crente? Eu quero ver. Eu quero ver. Acontece, queridos, que às vezes nós precisamos ser jogados na fornalha. Sabe por quê? Porque nós temos amarras.
que nos impedem de crescer. Nós temos amarras que nos impedem de viver aquilo que Deus tem reservado para nós. E todo e qualquer impedimento na nossa vida tem que ser queimado, tem que ser destruído. E isso só acontece quando confiamos em Deus. É o fogo que queima, é o fogo que destrói. Está passando pelo fogo? Mas diz a palavra que nenhum fio de cabelo, nada foi queimado, nenhum pelinho do braço. Mas Deus destruiu as amarras. E eles não estavam sozinhos. O quarto homem: eis que estou convosco todos os dias. Eu estou com você todos os dias. A todo tempo, a todo momento, a todo instante. Aquele ser semelhante ao Filho dos deuses, o Filho de Deus, aquele que diz que nunca nos deixará, que nunca nos abandonará, Ele está conosco, Ele está com você. Então entenda o processo de Deus na sua vida. Não o porquê, mas para quê. Deus, eu tenho que me tornar mais crente. Eu tenho que confiar mais em Ti. O que o Senhor quer destruir da minha vida? Quais são as amarras que me impedem de confiar em Ti, de me entregar totalmente a Ti, de ser Teu, de ser Tua? E viva o propósito que Deus tem para você. Amém?